Obrigado pela palavra de Deus. Obrigado, pastor Manassés. Que palavra, meu Deus, que verdades tão fortes, né? Muito, muito fortes mesmo. E eu estou tão grato a Deus de estar aqui durante esses dias. Trago realmente um abraço da nossa igreja em Fortaleza. Quero dizer que os irmãos estão de parabéns. Deus tem feito uma obra tão grandiosa nesse lugar. E eu sei que Deus tem usado essa igreja para abalar as estruturas espirituais aqui em Alagoas e no Nordeste do Brasil. E isso é só o começo. Meu precioso Manassés, Rita, muito obrigado pelo carinho. Bom demais estar com vocês, na casa de vocês. Me sinto tão honrado, tão bem cuidado, tão amado. E também toda a equipe pastoral, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês. E eu sei que vocês estão fazendo um trabalho espetacular. Deus abençoe e recompense cada um de vocês. Dê uma forte salva de palmas pela liderança extraordinária que essa igreja tem. Deus abençoe ricamente. Eu amo muito vocês, viu? Deus abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Amém, graças a Deus. Maior é o que serve, aleluia. Dê uma forte salva de palmas para os voluntários dessa casa, obreiros, muita gente. Para acontecer uma conferência como essa, tem que ter muita gente trabalhando. E tem aqueles que você nem vê que estão trabalhando. Tem aqueles que estão cuidando dos seus filhos agora, para você estar aqui. Tem aqueles que estão trabalhando em outros setores aqui no bastidores. E nós queremos honrar cada um. O que é que faz uma pessoa servir na casa de Deus sem ser vista? Porque tem ministério que é público, não é? Por exemplo, nós pastores, nosso ministério é público, a gente está pregando aqui, você está vendo, tem gente batendo palma e vibrando, e quando termina, tira foto com você. Os irmãos do Ministério de Louvor também é um ministério público, então tem muita coisa que a gente faz e é visto. Mas tem coisas que só Deus vê. Eu sou apaixonado pelos líderes de célula. Falar nisso, eu queria ver os líderes de célula. Fique em pé, você que é líder de célula. Fique em pé, você que é supervisor de setor, supervisor de área, supervisor de células. Olha só, você que é anfitrião, você é anfitrião de uma célula. Fique em pé também. Aleluia. Você que é auxiliar, você está auxiliando o seu líder de célula. Fique em pé também. Glória a Jesus. Você que é um discipulador, fique em pé também. Aleluia. Você está fazendo discípulos. Olha esse exército aqui. Dê uma forte salva de palmas para esses irmãos. Quero honrar esses líderes. São líderes acima da média. Aleluia. Vocês são nossos heróis. Aleluia. Pode se assentar. Você sabia que esse ministério, muita gente não vê o que está sendo feito. Quantas vezes um desses líderes não está até tarde, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, reunindo com um casal, não separa, dá mais uma chance para o casamento, perdoa, né? Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho, de como você tem servido aos santos, aos filhos de Deus, e continua servindo por amor ao seu nome. Mas o que faz uma pessoa servir, mesmo que ela não seja vista, aplaudida? O que faz uma pessoa ser abnegada no reino de Deus? É que ela tem uma causa, ela é movida por uma causa. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você, para a gente encerrar a conferência. Movidos por uma causa. Diga, eu sou movido por uma causa. Amém? Quem é movido por uma causa, ultrapassa todos os limites, salta todas as barreiras, todas as dificuldades, porque é movido por uma causa. Eu queria saber, temos uma causa pela qual podemos nos mover? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Eu quero ler com você, do versículo 9 ao versículo 12. A realidade
A letra eu fiz pequenininho, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas, aleluia, se não der, vai acompanhando aí na sua Bíblia, amém? Isaías 59, versículos 9 a 12, olha o que diz a Bíblia. Então, vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrir o seu coração aos famintos e socorrer os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados, diga comigo, reparadores de brechas. E diga também, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável, para que Maceió se torne habitável, para que Alagoas se torne habitável, para que o Brasil e as nações da terra sejam habitáveis. Reparadores de brechas, restauradores de caminhos. Conectou aí a restauração do caminho, hein? Irmãos, é muito bom, e nós temos que ter, você tem que ter metas pessoais, sonhos, coisas que você gostaria de conquistar. Tem que ter, tem que ter. Quem não tem, não chega em lugar nenhum. Tem que ter. Você precisa ter metas, você precisa ter sonhos, você precisa ter alvos. Isso é muito importante. Não tem nada errado em fazer isso. Você pode ter alvos para a sua família, né? Eu tenho alvos para minha casa, para minha família, tenho alvos para o meu filho, tenho alvos financeiros, eu tenho meus alvos pessoais, tenho alvos ministeriais. Não é errado, todo mundo tem que ter. Mas nós não podemos ficar focados só nisso. Você não pode ficar focado só em você mesmo, porque senão você não vai cumprir com o propósito da sua existência, a sua existência, do dia que você nasceu até o dia que você vai para a glória eterna. Diga: Deus me formou com um propósito que é maior do que eu mesmo. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que você mesmo, porque é um propósito criado por Deus. O propósito que eu coloco, as metas que eu coloco, elas têm um tamanho proporcional a mim mesmo. Aí Deus vem e torna aquilo muito maior. Por isso que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você venha pedir, sonhar ou imaginar. Mas ter uma causa pelo qual se vive apaixonadamente é o que move a gente dentro do propósito de Deus. E você, diga eu, estou falando de você, você foi criado para ser uma bênção. Você foi criado para servir pessoas. Você foi criado para ajudar pessoas. Você foi criado para levantar os caídos. Você foi criado para encorajar os que estão se sentindo para baixo. Talvez a sua causa envolva crianças. Talvez a causa... Tem gente aqui que é movido por essa causa. Você já viu, irmãos? Ama criança, fala de servir criança, gosta do kids, gosta de célula de criança, se preocupa com a geração dos pequeninos. Vira aqui, vira lá, ele está falando sobre isso. Queima o fogo. Ele é movido por essa causa. Deus colocou esse fogo no coração dele. Apoia, invista nessas pessoas. Talvez
Você está preocupado aí em investir na próxima geração. Você quer investir em crianças? Tem gente que queima no coração. Os adolescentes, pastor, temos que cuidar dos adolescentes. Fica no pé do pastor. Pastor, nós temos que cuidar dos adolescentes, nós temos que ter um retiro para o adolescente, nós temos que ter culto de adolescente, nós temos que ter acampamento com adolescente, nós temos que ter curso para adolescente. Eles amam os adolescentes. É uma causa. Deus colocou esse fogo no coração. Tem gente que é pela juventude. Eu amo o jovem, eu gosto de estar com jovem. Meu chamado é com jovem, minha célula tem que ser de jovem, eu tenho que estar no culto jovem. E eu quero investir nos jovens, eu quero ir para o acampamento dos jovens, eu quero investir na juventude. E a nossa juventude tem que ir para um fogo que queima pela juventude. Parabéns, nós precisamos de muita gente trabalhando com essa turma. Outros são com os casais, né? Ama casais. Pastor, nós temos que ter os eventos de casal, nós temos que ter o acampamento de casal, nós temos que ter curso para casal, nós temos que ter MMI, MMA, MMU para casal, tem que ter MMI, MMA não, mas, MMI, né, que é o Casados para Sempre, né? Temos que ter curso para casais, culto de casais. Ama trabalhar nos casamentos, sonha com as famílias saudáveis. É uma causa. Sabe, querido, quando você é movido por uma causa, você não acorda de manhã sem vontade de trabalhar. Você já viu pessoas que amanhã é quarta, né? Mas faz de conta que hoje é domingo. Quando chega no domingo, tem gente que fala assim com você: ai, só em pensar que amanhã é segunda-feira, só em pensar que amanhã tem escola, só em pensar que amanhã eu volto para o meu trabalho. Aqui na comunidade tem ninguém que fala assim, não. Aqui não. Lá em Nárnia, lá no Ceará talvez, eu não sei. Mas aqui não tem não. Mas quem fala assim, não está claro na sua vida que ela tem uma causa para viver. Então nós precisamos ter essa gana, não fica paralisado quando encontra problema, porque tem um pensamento, tem um fogo queimando dentro de si. A pessoa diz: eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, e não é sobre mim, é sobre quem está contando comigo, é sobre Jesus. Muitas vezes, irmão, nós ficamos esperando que Deus nos abençoe. E não é errado isso. Mas o errado é ficar esperando Deus te abençoar, enquanto Deus também está esperando. Eu estou esperando Deus me abençoar, enquanto que Deus está esperando que eu seja uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. Fui abençoado para abençoar. E eu quero rapidamente, em pouco tempo aqui com você, ser inspirado em dois personagens bíblicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi e nós vamos falar um pouquinho sobre Neemias. Nós vamos aprender uma lição com cada um. A primeira lição que nós vamos aprender é com Davi. Davi nos ensina que quando você se move pela causa, o rei aparece. Então declare isso para o seu irmão. Quando você se move pela causa, o rei aparece. E meu irmão, esse rei não é outro rei, esse rei é você. Eu, rei? Aleluia. Você lembra de Davi? Claro que lembra. Davi tinha 17 anos. Alguns dizem que ele tinha menos. Eu vou ficar com a idade de 17 aqui. E ele estava no campo cuidando das ovelhas. Alguns dizem que ele tinha 13, 14, 15, por aí, 16. Eu vou ficar aqui pelos 17. Quem pensar diferente não tem problema não. Mas ele estava aí nessa fase de adolescência. E ele estava no campo. Davi estava cuidando. Você sabe que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Uma coisa interessante é quando Deus procurou um homem para ser rei de Israel, e que deveria ser segundo seu coração, ele achou um homem cuidando de ovelhas. Segura essa. Parabéns, líder de célula, você está cuidando das ovelhas. Aleluia. Deus ama quem cuida das suas ovelhas. Agora, você sabe que Davi não veio de uma família influente. A família dele não era uma família influente.
E o futuro daquele garoto está cuidando de ovelha. Não parecia ser nada promissor. Ele não era o soldado de um exército, ele não estava seguindo carreira no exército, ele estava cuidando das ovelhas do pai, lá no campo, lá onde ninguém via. E um dia, o seu pai pediu para ele fazer algo que parecia ser tão irrelevante. O pai pediu para ele levar comida, mantimentos para os seus irmãos que estavam lá na guerra. E que trouxesse notícia dos irmãos de volta para a família. Eles estavam servindo o exército noutra cidade. Interessante, irmão, a atitude de Davi. Olha o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz que levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Primeira coisa, a responsabilidade de Davi com as suas ovelhas. Ele teve o cuidado de deixar alguém cuidando das ovelhas. Davi tinha o coração do bom pastor. E Deus quer que bons pastores reinem. Sabe o que é reinar? É ter influência diante do mundo com a presença, o poder e a graça de Deus. Deus quer usar essas pessoas que amam vidas. Ele não foi relaxar, tá bom, pai, tá bom, ó, as ovelhas vão ficar aí, eu vou. Ele não teve essa atitude, né? A Bíblia diz que levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, ele foi levando comida. Ele tinha vários irmãos lá na guerra. Então ele foi levando um peso grande nas costas. Ele pegou a carga conforme o pai lhe falou. Era obediente. Não murmurou. Interessante que Davi não reclamou. Ah, não, pai. Ah, não. Passa um pix para eles. Eles comem lá, eles pedem quentinha. Não. Eu não vou. Eu tenho meu trabalho aqui. O que? Carregar esse peso no sol quente, andar demais. Ah, não. Um animal pode me atacar. Ele não reclamou. Ele não murmurou. Parecia uma coisa tão irrelevante, mas nessa coisa aí, que parecia ser tão comum, que parecia ser uma coisa sem valor, ele foi obediente ao Pai. Ele poderia ter recusado, mas esse pequeno ato de obediência, atendendo o chamado de servir os seus irmãos, foi o que levou Davi ao seu glorioso destino. Então, não despreze as pequenas coisas que você pode fazer pelas pessoas. Nós fomos almoçar bem tarde, né, Manassés, hoje, e quando nós passamos aqui na frente da igreja, era 3 horas da tarde, e eu estava só de calção, a gente ainda ia tomar banho, voltar para a igreja, mas eu vi uma cena tão linda. Eu vi um irmão na porta da igreja, 3 horas da tarde, aqui, com uma placa: seja bem-vindo, você é especial e tal. Eu disse, meu Deus, eu vi da rua, eu fiquei pensando, as pessoas, era tanto carro passando aqui, e todo mundo já vendo essa placa, aqui você é bem-vindo. Parece ser uma coisa que alguém olha e diz, ele só segura uma placa. Nunca pense que isso é relevante. Ele está na porta da casa do Pai. Então, não acha que é irrelevante. Está colocando, é a irmã dos slides. É a irmã dos slides? Será que Deus olha para ela assim e diz, é a irmãzinha dos slides? É a irmã do telão? É o irmão do som? Deu um problema, todo mundo olha para o técnico de som, a culpa é dele. Há um barulho aqui, todo mundo, e o Manassés ainda coloca bem ali, aí o povo olha mesmo. Quando é atrás, o pessoal faz assim. É o irmão do som. O irmão do som? É a irmã que fica sentada naquele banquinho ali, só com a câmera. É a irmã do banquinho da câmera.
Ah, o irmão lá das crianças. Ah, é o irmão das crianças. Deixa eu dizer uma coisa, nunca fale assim. Você pelo menos faz o que eles fazem? É igual aquela história, né? Fala mal de Pedro, mas você já andou um pouquinho nas águas como ele andou? Deixa eu dizer uma coisa, na casa de Deus, nada é irrelevante. Nós estamos na casa do nosso papai, nós estamos cuidando da casa do Pai, é a casa da provisão, é a casa da cura, é a casa da libertação, é a casa da salvação, é a casa da causa do Rei dos Reis, é a causa do nosso Pai Celestial, é a casa e a causa, a casa e a causa se desenvolve na casa, não tem nada irrelevante aqui, tudo aqui é importante. Domingo a gente vem cultuar o Senhor. Você sabe o que é preciso para um culto de domingo acontecer? A gente chega, as cadeiras estão arrumadas, ar-condicionado está gelado, tem uma música ambiente, uma luz assim, né? Ambiente também, o banheiro cheiroso, está tudo pronto. A gente senta e vem cultuar o Senhor. Mas você sabe o tanto de gente que vem trabalhar para a gente ter o privilégio da gente cultuar a Deus? Você tem noção? Dia desse eu estava conversando com os irmãos lá de Fortaleza. Eu estava conversando com essa igreja. Você tem noção? A gente tem, lá em Fortaleza, a gente tem que ter, assim, em torno de 60 a 80 voluntários por culto. Gente que está trabalhando. Gente que chega cedo e limpa. Gente que chega cedo e arruma a cadeira. O irmão que chega cedo e liga toda a energia, todo o ar-condicionado. A equipe que vem e limpa todos os banheiros. Aí já tem gente trabalhando, já arrumando a livraria. Já tem outro que está arrumando a cantina. A supervisora das crianças já está vendo se os ar-condicionados das salas das crianças estão. Os professores de crianças já estão chegando, estão reunindo, distribuindo material, já estão orando pelas crianças que vão chegar. Os pastores estão orando noutra sala, intercedendo para que a glória de Deus venha naquele culto. A equipe da mídia está reunida, carregando câmera, tripé, montando, o outro digitando, já fazendo login do YouTube para transmissão do culto ao vivo, o outro na mesa de som que pega o som que vem do palco, mixa para a internet, o outro que fica fazendo o corte das câmeras, o outro que fica colocando os slides do telão, o outro que controla o telão do meio, o outro que está cuidando da iluminação, outros que estão vigiando os carros, outros que estão com placa na porta da igreja, outros que já estão preparando as bandejas da Santa Ceia, outros que já estão pegando os gasofiláceos para a oferta, e tem uma sala onde ninguém vê, e tem um exército de gente orando na intercessão para a glória descer e você ser abençoado. Isso não é irrelevante. Estão trazendo mantimento para os irmãos que estão aqui dentro. Estão carregando uma carga para que a gente seja alimentado. Então, irmão, toda vez que você vê um voluntário, tira foto com ele, abraça ele, paga um sanduíche para ele. Eles estão servindo na casa de Deus. Eu vou além disso, pega a sua célula e vem servir também. Sirva pelo menos uma vez por mês, porque é a casa do nosso papai. Eu não ia falar isso, não sei porque falei isso, mas eu só quero voltar e dizer que tudo que a gente faz aqui, nada é irrelevante. Tem um irmão que fica aqui, crac, 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 ele pega a máquina e ele vem para cá, crac, crac, crac. Aí o pastor corre para cá, ele corre para cá, aí o pastor volta, ele só falta cair e derrapar. Isso não é irrelevante. Isso não é irrelevante. Tudo o que acontece aqui é relevante. E Davi entendeu que o pai tinha uma missão para ele. Se ele contasse, compartilhasse com alguém, diz, isso é irrelevante. Mas foi a obediência, já chegou, ó.
Você quer ganhar o sanduíche do pessoal no final do culto. Vai embora não, pode ficar aí. Alguém poderia ver e dizer, isso é irrelevante. Davi, isso daí é coisa de serviçal. Mas foi a obediência em algo e dar o seu melhor em algo que parecia ser relevante, que lhe conectou com o destino que Deus tinha para a sua vida. E quando Davi chegou até os seus irmãos, ele ouviu Golias, o gigante filisteu. Interessante, você não vê Davi chamando Golias de gigante em nenhum momento. A gente que sabe que ele era um gigante, a gente fala, o gigante Golias. Davi chama ele de incircunciso, xinga ele demais, mas não dá moral para ele não. Mas quando ele chega, ele escuta o gigante. E o gigante estava provocando, tem macho aí não, tem homem aí não. E por 40 dias, a Bíblia diz, esse camarada Golias, ele saía 2 vezes por dia e ameaçava o exército de Israel. 2 vezes, ele fez isso 80 vezes, não saiu um para enfrentá-lo. Aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, a Bíblia diz que Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso? Filisteu incircunciso é um palavrão. Estou brincando. Para não dizer outra coisa. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Outra coisa, ele não foi crítico. Esse exército é muito fraco, cheio de mariquinha, esse não é exército de Deus. Ele não ficou falando mal do próprio exército. Nunca fale mal da sua igreja. Nunca fale mal da sua igreja. Ele defendeu a igreja. Ele diz, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só, ele defende o exército. Então, irmão, nós não devemos falar mal da igreja. E é triste, o que a gente vê na nossa cultura evangélica hoje, é gente falando mal de igreja. O cara quer ganhar curtida no Instagram com um vídeo falando mal de outro pastor, fazendo piada de outro pastor, fazendo piada de outras igrejas, comentando escândalos, expondo colocações erradas que às vezes uma pessoa se engana e coloca no púlpito. Fica desfazendo da igreja. Você acha que essa pessoa tem uma causa nobre? Você acha que Deus vai usar essa pessoa? Será que essa pessoa vai ser colocada à posição de reinado? Davi não era assim. Mas, versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, o que Davi estava falando com os soldados? Que vai receber um homem que matar esse Golias. Quem é esse camarada aí para desafiar o exército do Deus vivo? O irmão dele, o Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com o soldado e ficou muito irritado com ele. E perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Tinha deixado com outro pastor, o cara estava por fora. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, você veio aqui só para postar no Instagram, você veio aqui só para ganhar curtida com a transmissão da guerra. Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha, você veio só para assistir o espetáculo. Você devia estar aqui lutando. Olha como nós estamos aqui com roupa de guerra, nós estamos na guerra, nós aqui somos os tais, E muitas vezes o diabo quer fazer justamente isso com você. Quer desencorajar. Quer falar mal. Mas sabe, quem tem uma causa para viver, a causa do reino de Deus, nunca vai se abater com essas coisas.
Você nunca vai ficar abatido. Além do mais, mangueira que não dá fruto não leva pedrada. Se você está levando pedrada, meu irmão, tem algum fruto bom aí? Davi responde, versículo 29 e 30. Que fiz agora, macho? Que arrumação é essa? Será que eu não posso nem mesmo mais conversar? Ele não deu bola. Virou para o soldado e continuou fazendo o que estava fazendo antes. Não perdeu o foco, porque tinha uma causa. Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Sabe o que Davi estava dizendo? Sabe que Davi estava tentando entender se essa causa era uma causa do reino. Se essa causa era uma causa que valia a pena lutar. E Davi entende isso. Davi só se expôs porque entendeu que a causa era do reino, que era uma causa que valia a pena a lutar. E quando você age pela causa, o rei aparece. Vou repetir para você, pega a pérola. Quando você luta pela causa, o rei que existe dentro de você aparece. 1 Samuel 17:31. As palavras de Davi, as perguntas de Davi aos soldados chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar, né? Tudo isso é resultado de um fogo, de uma paixão dentro do coração de Davi. Entenda uma coisa, o que levou Davi dos campos para o palácio foi uma causa. Ele estava disposto a se envolver em algo que era maior que ele mesmo. Vou repetir para você, anota bem. O que levou Davi dos campos onde cuidava das ovelhas ao palácio foi uma causa. Ele estava disposto a se envolver com algo que era maior que ele mesmo. Davi poderia ter entregue os alimentos e poderia ter voltado para casa e continuar vivendo a vida dele. Aquilo não era um problema dele, a guerra não era um problema dele. Ele não tinha sido alistado pelo exército, ele não tinha que ficar lá. A causa era de outras pessoas. Mas ele foi movido, ele tinha a causa do reino de Deus, era o reino de Deus em questão ali, e ele tinha uma causa pela qual lutar. Quando você enfrenta gigantes, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Quando você enfrenta gigantes por causa de outra pessoa, quando você se levanta por causa daqueles que não podem se levantar, isso vai te lançar, meu irmão, para o teu propósito maior. Davi pegou o seu estilingue, atirou aquela pedra, bum! Acordou algum irmão aí e derrubou o Golias. Davi foi movido por uma causa. Sem a causa, ele nunca teria se tornado rei. Presta atenção nisso aqui. Como Davi, meu irmão, a sua coroa será encontrada numa causa, que é do reino de Deus, pelo fato de você determinar viver como uma bênção na vida de outras pessoas. Então Davi nos ensina muito sobre o nosso propósito de vida e o nosso chamado de Deus para a nossa vida, nesse tempo de existência aqui na terra. E aí eu vou fazer igual o pastor Manassés, pergunta para o seu irmão. Você está lutando por mais alguém além de si mesmo? Qual é a sua causa? Eu declaro, meu irmão, coloca a mão aí para receber, vou profetizar na sua vida, eu declaro, você vai ver gigantes caindo, você vai ver portas se abrindo, você vai ver oportunidades chegando, você vai receber provisão, você vai ver milagres acontecendo, aí estará a sua coroa. Milhares de soldados viram Golias, dia após dia, mas Davi foi o único que tinha uma causa, e essa causa é sempre maior do que todo e qualquer gigante.
E no nosso meio, por isso que eu pedi para esses líderes fantásticos ficar em pé, e tem outros, irmão, tem outros, eu pedi só para esses, mas nós temos muitos irmãos que têm vivido pela causa do Rei, liderando células, servindo na igreja, cuidando das crianças, discipulando. Outros estão contribuindo, outros estão investindo financeiramente. É um dom que Deus tem dado. E você que está prosperando na vida, meu irmão, Deus está te prosperando com um propósito. É para você ter uma boa casa? É. É para você ter um carro excelente? É. É para você viajar e conhecer muito lugar bonito? É. Tudo isso você vai usufruir do melhor. E usufrui mesmo, aproveita porque é bênção de Deus. Mas não esqueça da causa, invista na causa. Deus está te dando muito para você dar muito pela causa. Dias atrás, um irmão lá em Fortaleza me procurou. Nós estávamos enviando uma equipe para Juazeiro do Norte. É lá onde tem aquela estátua grande do Padre Cícero. Juazeiro é considerado como um dos maiores centros de romaria do Brasil. Parece que de 3 em 3 meses tem uma grande romaria lá, é um dos principais centros religiosos. E a gente enviando uma nova equipe para lá, para a nossa igreja, e a igreja lá precisava construir banheiro, construir salas para crianças, trocar o forro, ajeitar ar-condicionado, muita coisa para ser feita, gente, muita coisa. E aí, sem saber de nada, isso estava só entre nós, a nossa equipe pastoral, um irmão chega no início do culto e diz: pastor, eu estava orando. Ele não sabia de nada, absolutamente nada. Eu estava orando. E aí antes de orar, eu tinha vendido uma propriedade minha. Esse irmão é um empresário. Deus tem dado muito para ele, né? Eu estou aqui orando, eu vendi um terreno. Aí Deus falou comigo. Deus me disse: separa um valor desse terreno. Separa X, Deus deu valor para ele, tá? E inverte na igreja de Juazeiro do Norte, ele me falou. E eu quero trazer essa oferta agora, pastor. Eu não sabia quanto era, nada. Aí eu falei: ô irmão, que bênção, eu fiquei impressionado. Isso foi antes do culto começar, à tarde. Aí eu falei para ele: mas você está sabendo o que está acontecendo na igreja de Juazeiro? Ele disse: não. Você sabe o que vai acontecer lá? Nossos planos para lá? Não. Eu só vendi o terreno e Deus falou comigo. E esse irmão, quando Deus fala, ele corre para obedecer. Ele faz na hora, que ele diz que não pode ficar questionando o que Deus fala. Se ele ficar pensando muito, aí não dá. Eu acho que é isso. Aí eu cheguei, né? Eu nunca toco em dinheiro, irmão. Peguei ele, levei para o irmão responsável lá. Ele disse: não, eu vou passar no cartão. Tá. Aí, poxa, ele vai passar no cartão, né? Então eu fiquei pensando, é uma oferta aí, eu acho que uns 3, 5 mil reais para abençoar os missionários lá. Aí eu falei para o tesoureiro, para o irmão lá, eu digo: depois tu me fala. Perdão, pastor ansioso, confessando pecado. Depois tu me fala aí como foi essa oferta, amém? Amém. Esqueci. Quando eu chego em casa, eu abro o meu WhatsApp, tem um comprovante da oferta. 100 mil reais. Esse irmão trabalha muito, ele trabalha tanto. É tipo assim, sai de casa às 6 da manhã e volta 9 horas da noite para casa, todo dia. Ele não está discipulando pessoas, ele não está liderando uma célula, ele participa de uma célula, que na empresa dele tem uma célula com os funcionários que a esposa lidera. Mas ele trabalha tanto. Mas ele entendeu o chamado. Ele entendeu porque Deus tem prosperado ele. Outra vez, vou contar aqui mais uma outra história dele. Época da pandemia. Irmãos, a gente estava numa situação tão complicada que tinha começado a pandemia. As ofertas desabaram, entrou tipo 20% do que entrava. E nós ficamos: meu Deus, esse mês, como é que nós vamos pagar nossas contas? Aí, esse irmão aparece e diz: pastor,
Há algum tempo eu venho guardando um dinheiro que era para investir num propósito grande do reino de Deus. Irmão, estava faltando 80 mil na igreja para a gente pagar as contas. Eu fiquei pensando, meu Deus, de onde vem esses 80? Eu sei que o senhor vai enviar. Nós tínhamos compromisso. Porque os cultos, a igreja fechou, mas os compromissos, as contas da igreja, os fornecedores continuaram. E a gente não queria dar mau testemunho na nossa sociedade. Os aluguéis das igrejas, dos prédios, tinha que pagar. E salário de pastor, imposto, fornecedores e tanta coisa mais, o instituto que a gente tem. Aí ele chega, pastor, eu estou guardando esse dinheiro um tempo, e eu senti que é a hora de entregar. E esse dinheiro aqui é para o avanço do reino de Deus, ele falou assim, né? Isso aqui é para plantação de igreja, isso aqui é para expansão da igreja. Pastor, eu estou lhe entregando, e o senhor investe, o senhor usa esse dinheiro para a igreja, da forma que o senhor quiser, o senhor aplica na necessidade que a igreja tiver. Eu digo amém, irmão. Não sabia quanto era, ele não me falou o valor. Trouxe uma tarde, tinha aqueles cultos que a gente estava só 10% da igreja, era só filmando os cultos na realidade, e ele foi lá, que eu me lembro, a igreja estava fechando. Aí ele foi de manhã, levou um valor, e disse, à tarde meu filho vem para trazer o valor. Ele levou 100 mil reais, ainda sobrou 20 mil. Então, deixa eu te dizer, às vezes ele está viajando, aí ele para, aí Deus mostra para ele uma igreja, Deus fala com ele, ele desce, vai lá na igreja, procura saber quem é um pastor e tal, chega lá, tchum. Irmão, ele vive consertando. Se ele vê uma igreja com problema do telhado, ele vai lá e conserta. Se ele vê uma igreja com problema de som, ele vai lá e oferta. É uma coisa impressionante, e Deus prospera, 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 prospera. Não para de prosperar o homem. É porque ele entendeu o propósito, ele entendeu o envolvimento dele na causa. Então não importa a sua área, se é médico, se é advogado, se é professor, você é dona de casa, se é motorista de aplicativo. Meu irmão, eu não sei qual é a área que você vive, eu só sei uma coisa, que se você for envolvido na causa, Deus vai te abençoar tremendamente, vai te usar poderosamente. Deixa eu te dizer, você não é irrelevante, nada do que você vai fazer é irrelevante. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Essa é uma promessa de Deus. Deus não é injusto para esquecer. Se Deus não é injusto para esquecer, Ele está vendo toda hora, Ele lembra toda hora, Ele vê toda hora, e tem um galardão enorme para você. Deus, diga, Deus está me vendo. Eu queria contar uma história para você. É a história do Dr. Todd Price. Está aqui, esse homem aqui, vou falar desse homem. Eu vi a história desse homem e me sensibilizei muito. Esse homem, Todd Price, ele era de uma família muito pobre. Mas desde que, de pequeno, pequenininho ainda, gente, ele tinha uma causa queimando no coração, uma causa do reino de Deus. Ele era comprometido com o reino de Deus. Nunca menospreze a capacidade de uma criança entender dos segredos do reino de Deus. Elas entendem. Vários domingos, na nossa igreja lá em Fortaleza, eu faço apelo e acontece de ser um garotinho, uma garotinha que levanta a mão e vem na frente. Isso tem acontecido várias vezes. Eu já fiquei, mas Espírito Santo, por que esse negócio acontece? Porque o pessoal grande não vem primeiro. Teve um dia que veio só a criança e a mãezinha veio atrás e não veio mais ninguém. Aí eu fiquei, falando mais, vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Aí veio mais uns outros. Aí eu tive que botar medo na turma, sabe? Você vai para o inferno,
você não sabe, você sair daqui, o carro passa por cima de você, essa é a tua agenda. Aí os desesperados vieram na frente. Manassés, quando eu falei que Jesus morreu para perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna, o garotinho veio. E o Espírito Santo me disse, nunca menospreze o entendimento que uma criança pode ter sobre o reino de Deus. As crianças entendem. E esse camarada era bem pequenininho. Certa vez ele viu na TV que ele podia ajudar uma criança, sabe, aparece aqueles comerciais de TV de criança passando fome, aquelas crianças bem magrinhas, só pele e osso na TV, ajude por mês. Ele viu uma propaganda dessa na TV e ele viu que ele poderia ajudar uma criança com fome no outro país, só com $15 por mês, ajudando com $15. O problema é que a família dele era muito pobre, a família dele é que precisava dos $15. Ele não tinha $15 para dar por mês, não tinha nenhum dinheiro, mas ele tinha 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, ele teve uma ideia de cortar a grama dos vizinhos. E ele cortava a grama e ganhava um dinheirinho, apurava $15 por mês, não ficava para ele, não dava para a família, mandava. Ele podia estar brincando, mas deixava de brincar para ir cortar grama para ganhar o dinheirinho. Por quê? Porque desde pequeno ele era movido por uma causa. Pela graça de Deus, ele conseguiu fazer uma faculdade. E nas férias, você sabe o que ele fazia? Ele viajava com os médicos para outros lugares carentes. Os médicos davam aula na faculdade para ajudar crianças carentes em outras nações. E aí, com muito esforço dele, da família, ele formou em medicina e se tornou um cirurgião muito bem sucedido. Mas desde os 8 anos de idade, sempre ajudando crianças carentes em outras nações. Certo dia, alguém descobriu que ele ajudava crianças. E aí abordou ele e perguntou se ele precisava de alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Essa instituição procurou ele e começou a dar todo tipo de medicamento que ele precisasse para cuidar de crianças gratuitamente. As doações cresceram tanto, que ele teve que conseguir um galpão para guardar tudo. Resumindo a história, gente, hoje, o Dr. Todd Price e a sua esposa já doaram mais de $1 bilhão em suprimento médico para crianças ao redor do mundo. E a sua organização já tratou de mais de 60 milhões de crianças no mundo gratuitamente. Ele conta que desde que era um garotinho, ele sempre orou para que Deus mandasse uma pessoa rica para ajudar aquelas crianças necessitadas. Mas ele diz, eu nunca imaginei que eu me tornaria essa pessoa. Sabe, amado, seja compromissado com a causa do reino. Deus vai prover tudo e vai fazer infinitamente mais do que você pode pensar. Ele fez isso com esse médico. Ele levou Davi ao palácio e fez dele um rei. E vai levar você a algum lugar e vai fazer algo muito grandioso com você também. Outro caso que nós encontramos nas Escrituras é do Neemias. E com Neemias nós aprendemos que quando você se move pela causa, tudo ao redor se transforma. Fala para o seu irmão isso aí, vai lá. 1, 2, 3, conta para ele. Aproveita e diga para ele, eu estou aberto, quando terminar essa conferência, ir para a pizzaria com você. Diga para ele, pela causa. Quando você se move pela causa, tudo ao redor se transforma.
Quem era o Neemias? Você lembra? Ele era um copeiro do rei. Um copeiro era uma pessoa comum naquela época. Apesar de servir na presença do rei, não era respeitado por ninguém. Quem é? É o copeiro do rei. É o copeiro. Pelo contrário, muita gente não queria estar na pele dele. Você sabe que ele provava as comidas antes, as bebidas, para ver se não tinha veneno para matar o rei. Se tivesse, era ele que morria, não o rei. Ele não estava na gerência, ele não era rico, não tinha influência, nem rede social ele tinha. Mas ele tinha uma posição que era comum, parecia uma pessoa qualquer, um trabalho qualquer. Neemias, um dia ouviu falar que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. Ele ouviu falar que a cidade estava desprotegida por causa disso. Ele não vivia ao lado, a 50, 30 quilômetros de Jerusalém. Ele vivia a 1.600 quilômetros de distância, irmão. E aí ele quebra aquele paradigma da gente só se preocupar com quem está do nosso lado. Quem convive com a gente, quem está perto da gente, de quem a gente está vendo no dia a dia. E esquecer de quem a gente não vive ao lado no dia a dia, que a gente não vê no dia a dia, mas se preocupar com quem está distante também. Só se preocupa assim quem tem uma causa do reino no coração. Quem é envolvido na causa do reino. 1.600 quilômetros de distância. E ele poderia ter pensado, isso daí não é problema meu. Mas algo, irmãos, ganhou vida dentro do Neemias. Porque quando você é movido pela causa do reino de Deus, quando você é movido por uma causa, uma fé ousada, desperta dentro de você, ela te leva a fazer orações corajosas, ela te leva a fazer orações que são perigosas, e leva você a crer no impossível. Deus, tem um negócio dentro de mim aqui, eu tenho até vergonha de contar para o pastor. Não vou contar para o pastor, porque parece ser tão absurdo. Parece, não, isso é coisa da minha mente, talvez até o diabo querendo me envergonhar, para me dar essas ideias. Ei, deixa a vergonha de lado, e bota para fora o que Deus está colocando no seu coração. Quem sabe não é um fogo que Ele despertou dentro de você. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Leva até o profeta, leva até o rei, leva até o seu pastor. Quem sabe Deus não está falando a mesma coisa com ele, ele está atrás de alguém para encabeçar o projeto. Quando você é movido, algo desperta dentro de você. E eu gosto muito do que um pastor americano, Joe Osteen, fala. Ele diz que o que Deus ordena, Ele paga. Se Deus colocar um desafio e é dele para você, não se preocupe com a conta, Ele vai pagar. Neemias pediu permissão ao rei para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Aí Neemias chega diante do rei e ele pede 6 meses de licença. Imagina você que é patrão, funcionário, chega e diz, senhor, me dá uma licença. Aí para quê? É para você fazer algo? Não, eu vou ter que viajar para longe para fazer algo. Eu preciso de 6 meses de licença do trabalho. Tinha que ter coragem, ainda mais diante do rei. Naquela época, falar coisa indevida diante do rei poderia custar a sua própria vida. E ele não pede só a licença de 6 meses. Ele pede proteção. Ele diz, olha, eu vou passar por caminhos onde tem alguns inimigos. E aí eu preciso de uma carta sua dizendo que eu sou enviado para mim ter proteção da guarda que está naqueles lugares. E tem mais. Eu preciso de um passaporte internacional com selo real para circular à vontade em vários lugares. Ele não pediu pouco, não. Por quê? Porque a causa colocou uma fé intrépida. E sabe o que aconteceu? Deus inclinou o coração do rei, ele concordou com tudo. Por quê? Porque era a causa era do Senhor, e Deus estava agindo em todo o processo. Entenda essa verdade, quando você se posiciona em favor dos outros, e tem a mentalidade no reino, e não só em si mesmo,
Deus se manifesta com favor na sua vida. Isso aqui é tão importante, você vai falar para o seu irmão agora. Fala para ele. Provisão. Algo que você não tem será provido e gerado pelo Pai. A dificuldade de algumas pessoas é que elas só pensam em si mesmas, nos seus projetos, seus próprios sonhos. É bom a gente realizar nosso sonho, nossas metas, mas nós podemos fazer algo maior do que nós mesmos, que nosso sonho e nossas metas. Quando você cuida do que é de Deus, Deus vem e cuida do que é seu. E quando Neemias chegou em Jerusalém, meu irmão, não foi fácil. Neemias nos explica que nem sempre a causa vai ser fácil. Por causa da causa, você vai ter que enfrentar dificuldade. Davi enfrentou o gigante e muitas outras guerras. E Neemias encontrou todo tipo de oposição. Dificultaram o trabalho, levantaram-se pessoas para criticar. Isso é terrível, gente. Gente falando mal de você, olha, não é fácil não. Isso mexe com a sua alma, isso mexe com as suas emoções. Isso quer tirar o seu sono. Gente falando mal, gente maldosa se levantando, gente que aceitou suborno financeiro para dificultar a coisa para ele. Até ameaça de morte o Neemias recebeu. Só que Neemias não se deixou intimidar. Por quê? Porque era movido por uma causa. Era movido pela missão, era movido pela tarefa. Ele foi focado, determinado e persistente. Diga comigo, focado, determinado, persistente. Diga, sou focado, determinado, persistente. Você sabe que os engenheiros, arquitetos, os profissionais da área da construção, eles olhavam para aquela obra e eles achavam que, quem sabe, levasse até alguns anos para a obra ser concluída. Mas quando você é focado, determinado e persistente, e você está na causa do rei, olha o que aconteceu. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. A Bíblia diz que a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Uma obra que poderia passar mais de um ano, terminou em quanto tempo, gente? 52 dias. Quando a causa é de Deus, a obra acelera. Terminou em quanto tempo, gente? 52 dias. Quando todos os nossos inimigos, ele fala, ouviram isso, todos os gentios, todos os não crentes, todos os incrédulos à nossa volta, temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos essa obra. Se a causa é de Deus, Deus está na causa. Se a obra é de Deus, Deus está na obra. E até mesmo aqueles que ficam desdenhando do reino, desdenhando da mensagem de Deus, vão reconhecer que a causa é dele e que você é um instrumento dele. Aplaude, irmão, merece, você começou bem. Eu creio que nós temos muitos Davis e muitos Neemias aqui hoje. Gente que Deus está chamando para ajudar outras pessoas, para se levantar com a bandeira do reino, que tem prazer em ajudar os outros, materialmente, socialmente e espiritualmente. E lembre-se, essa causa, lembra de Davi? Essa causa está ligada a uma coroa. Diga a causa do reino de Deus, diga a causa do meu Senhor, diga a minha causa está ligada a uma coroa. Eu me lembrei agora do pastor Sabá, dizendo que a esposa dele disse que quer morrer antes que ele. Ela quer ir para o céu antes que ele. Eu perguntei, mas por que, Sabá?
Ela disse, não, que ela leu na Bíblia que tem uma coroa me aguardando lá no céu. Só alguns entenderam, os outros são mais inocentes. Perdão, irmão, perdão. Tinha que contar esse negócio aqui. Mas essa coroa aqui é a coroa divina, tá, irmão? Os muros estavam derrubados há mais de 60 anos. 60 anos, ninguém se levantou. Neemias foi lá e fez em 52 dias, porque era movido pela causa. Tem gente que está vivendo uma miséria há anos e anos. Deus em pouco tempo vai reverter a história dessa pessoa através de você, por causa da causa. Deus poderia ter usado um rei, Deus poderia ter usado um governador para reconstruir. E sabe, nesses dias de hoje tem muita gente que poderia ser levantada para fazer tudo novo, para restaurar, para resgatar a geração. Mas Deus escolhe você. Ele escolheu um copeiro, uma pessoa que parecia ser comum, mas a causa trouxe para fora a nobreza do Neemias. Existe uma nobreza dentro de você, a causa traz essa nobreza para fora. No Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus suou como gota de sangue. Tudo dizia, irmão, tudo dizia para Jesus desistir, tudo, todo o ambiente. Ele foi abandonado pelos discípulos, o sofrimento físico enorme, a pressão dos nossos pecados, a pressão de Satanás, o inferno todo contra ele. Mas ele enfrentou toda a dor, toda a humilhação, todo o sentimento da cruz, sofrimento da cruz, por causa da salvação. E sabe quem era a causa? A causa era você. A causa era você. Hoje, o alvo da causa, a causa de Jesus era você. Hoje, o alvo da causa é Jesus, e é o reino de Deus. Ele defendeu a causa por nós, agora nós temos o privilégio, a oportunidade de defender a causa e se envolver na causa por Ele. E o que é a causa? A causa é um chamado de Deus, é uma missão dada por Ele. A causa beneficia os outros, não você. A causa está conectada ao reino de Deus. A causa transforma a realidade ao seu redor. A causa recebe a direção e a provisão do Senhor. E a causa é maior que você e glorifica a Jesus. Isaías 32:8 fala, é o seu versículo. E o profeta está profetizando sobre você. Ele diz, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Continua na causa, continua trabalhando na causa, continua agindo na causa, continua sonhando pela causa, continua investindo dinheiro pela causa, continua investindo estudo pela causa, continua investindo do seu tempo pela causa, continua orando pela causa, jejuando pela causa, contribuindo pela causa, indo pela causa, incentivando outros pela causa. Porque ela é nobre, é a sua nobreza vindo para fora. Fique em pé, Ministério de Louvor pode vir para cá. Eu quero que você entenda algo. Estou acabando, de verdade mesmo. Olhe para mim. Dá uma esticada assim, ó. Você pode dar uma esticada com a panturrilha. Vamos lá, vamos fazer 7 vezes. Vai reanimar você, é um Red Bull espiritual, aleluia. Vamos lá, 7 vezes. 1, 2, só a panturrilha. 3, 4, né? Tem irmão que só está fazendo assim, levanta aqui o pé, irmão. Vamos lá, vamos começar de novo para fazer certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amém? Entenda algo. Assim como Davi na época dele, o Espírito Santo quer falar algumas coisas para você, preste atenção aqui. Existem gigantes hoje, que é você quem vai derrubar. Existem pessoas, irmãos e outras pessoas, que precisam ser supridas, é você que vai suprir.
Na nossa sociedade, tem muitos muros que precisam ser reparados, e é você quem vai reconstruir. Eles dependem de você, eles dependem de nós, eles dependem da igreja do Senhor, eles dependem da nossa resposta e da nossa disposição. Então a gente encerra essa conferência lembrando que nós estamos aqui nesse feriado de carnaval. Você poderia estar numa praia, você poderia estar num clube, viajando com amigos, mas você está aqui todos esses dias, buscando a Deus, ouvindo a Deus. Você está aqui por causa dessa causa. Você foi separado por causa dessa causa. Você foi chamado por essa causa. O Espírito Santo está abraçando você e te incomodando por essa causa. O Espírito Santo está falando com muitos aqui. Filho, vem para a causa. Filho, eu estou te chamando para um mergulho mais profundo. Vem para a causa, vem para a causa. Filho, confessa esse pecado, te liberta desse pecado para você mergulhar na causa. Pede ajuda, pede discipulado, vem para a causa. Filho, te dedica um pouco mais. Você está perdendo o sono de manhã cedo, sou eu que estou te chamando para orar, porque eu tenho algo grande na causa. Filho, eu tenho falado com você, você tem recebido profecias ao longo do tempo. Ei, chegou a hora, é a sua causa. Filho, você caiu lá atrás, você desanimou, você acha que acabou tudo. Seu pecado foi perdoado. Alguém errou com você, perdoa essa pessoa e vem para a causa, vem para a causa. Eu te incluo na causa, eu chamo a causa. Você está aqui por causa da causa de Jesus, por causa da salvação das pessoas, porque Deus conta com você no maior projeto do universo, que é levar essa multidão de alagoanos e de gente de Maceió, do Nordeste, da nação brasileira e das nações para o céu. Lembre-se do final de Apocalipse, lá tem uma numerosa multidão de todas as línguas, povos, idiomas, nações. Ei, cantorochoia. Ei, eu estou te chamando para a causa, eu te quero na causa, eu preciso de você na causa, diz o Senhor. A causa é nobre, você é nobre, deixa fluir a sua nobreza e eu vou cuidar de você, eu vou prover tudo para você. Se atire na causa, se lance na causa, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, não tenha medo daquilo que você acha que você não tem, porque eu tenho tudo, eu te dou tudo, eu vou prover em tudo para você. Não tenha medo de outras pessoas, não tenha medo do que venha a faltar. Eu sou o teu provedor, eu sou o teu cuidador da tua casa, da tua família. Cuida o Senhor, Ele está falando com você, Ele está dizendo: eu tenho sonhos para esse lugar, eu tenho planos para esse lugar, eu tenho planos de crescimento, de expansão desse lugar. Ei, eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou trazer um rio no ermo. Esqueçam o que se passou, eis que eu estou fazendo coisa nova, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não percebem? Vou fazer o que vocês nunca viram acontecer, vou curar como vocês nunca viram curar, eu vou salvar numa velocidade. Ei, esse crescimento todo, esse avanço todo, o céu tem pressa, o Pai tem pressa, o Filho tem pressa, o Espírito Santo tem pressa. Eis que o tempo se apressa, eis que o tempo se apressa. Nos carnavais já está sendo anunciado, nas avenidas, nos festejos já está sendo anunciada a voz da volta do Senhor. Eis que eu vou voltar, mas antes de voltar existe um grande avivamento, existe um sopro do Espírito, existe um mover para a minha igreja. Eu estou chamando o meu exército, eu estou treinando o meu exército nesses dias. Eu vou estar enviando você nos próximos dias. Você vai ver o que os seus olhos não viram,
Você vai ouvir o que os seus ouvidos nunca ouviram. Você vai sentir no coração o que você nunca sentiu ou sonhou sentir. Mas o Espírito Santo revela, o Espírito Santo te ministra. É tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de se consagrar, é tempo de jejuar, é tempo de dizer sim, sim, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, toma minha casa, toma meu cônjuge, toma meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, vem de ti, vai para ti. Ei Deus, eu estou comprometido com a causa. Ei Deus, eu sou da causa. Ei Deus, ei Deus. Oh, vamos dar as mãos agora, feche os corredores, vamos terminar assim. Vamos orar a Deus. Comece a orar. Vamos orar a Deus. Ore. Quem sabe alguns precisam perguntar a Deus qual é mesmo o meu chamado. Talvez alguém precise perguntar: Senhor, me fala mais claro qual é a minha causa. Ou talvez outros vão querer se consagrar e dizer: Deus, eu quero viver por algo maior no teu reino. Eis-me aqui, eis-me aqui. Levante sua voz, comece a orar, comece a perguntar ao Senhor. Levante sua voz, fale com o Senhor agora. Comece a falar a respeito de você mesmo. Comece a dizer: Deus, eu quero me envolver na causa. Deus, nós estamos de mãos unidas aqui, porque nós entendemos que nós vamos fazer isso juntos. Não é só uma pessoa, não só duas ou três pessoas, não é só uma célula, duas ou três células. Deus está chamando toda a sua igreja. Esse fogo já está queimando aí no seu coração. Tem gente que já está sentindo um fogo nas próprias mãos. Tem gente que está sentindo o Espírito Santo fervilhando. Você está sentindo tipo umas agulhadas no seu corpo. Tem gente que quer orar em línguas. Começa a orar em línguas. Seja tomado pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Ei, é tempo de viver pela causa. Diga para Deus: Deus, eu me dou a causa, eu me entrego à causa, eu sou a causa. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui para aquilo que é grandioso do teu reino. Opere através de mim, através da minha família. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, batiza o teu povo, batiza a tua igreja, traz espírito de coragem, de ousadia, traz espírito de criatividade, usa com poder, usa com curas, com palavra de sabedoria, com entendimento, com pleno conhecimento da tua vontade, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ore, cantara, chore. Oh Senhor, diga a Deus, eis-me aqui, toma minha vida, eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consagro o dia que eu nasci, até o dia que eu vou para a eternidade, eu consagro para ti. E para a tua causa, eu vou viver pela causa do reino, do Rei Jesus. Amém, 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 aleluia. Agora levante suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Adore, adore, aleluia. Fale com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós te amamos, nós te queremos. Nós te